Olá, crianças! Faremos a revisão de língua portuguesa. No primeiro momento, nós fizemos, a leitura da fábula O Rato do Campo e o Rato da Cidade. É muito importante em língua portuguesa, crianças, nós temos a questão do domínio, da interpretação de um texto, de um entendimento, né? Por quê? Quando nós estamos lá em matemática, em ciências, em todas as disciplinas, eu tenho que entender aquilo que eu estou lendo. Então, não basta eu simplesmente, tentar fazer a decifração do código, eu simplesmente juntar as sílabas e ler a palavra. Eu tenho que compreender aquilo que está sendo, aquilo que eu estou lendo. Tá? Então, nós abordamos um pouquinho de fábulas, fizemos, os exercícios do entendimento do texto, respondemos as perguntas referentes à história, né? E as crianças que participaram, da aula, eu percebi que vocês estão tendo um domínio melhor do entendimento, da compreensão, vocês tiveram mais autonomia no decorrer desse segundo bimestre, em responder às atividades, observei que estão menos dependentes da professora, durante a correção das atividades, né? Nós falamos um pouquinho também, crianças, em relação ao dicionário, o significado, vocês tiveram que pesquisar para saber qual era a diferença de ratazana e camundongo. Então, nesse primeiro momento, vocês trabalharam a questão da autonomia de vocês, fazer a pesquisa, procurar o significado, explorando bastante a ferramenta, da internet. Depois nós fizemos, vocês tinham que reescrever, o final da fábula, e colocar uma outra moral. Estudamos um pouquinho a questão das palavras, que são escritas com C e as outras e palavras escritas com C cedilha, Falamos também que não existe o sinal gráfico, do cedilha nas palavras no C e no Si, não existe, Abordamos esse assunto, fizemos alguns exercícios, de ortografia na apostila. Posteriormente, fizemos também atividades envolvendo sinais de pontuação. O ponto final nós utilizamos, em fases declarativas, pode ser afirmativa ou negativa. O ponto de interrogação, utilizamos para fazer uma pergunta. Falamos um pouquinho do ponto de exclamação também, que serve para exprimir sentimentos, sensações, emoções, admiração, alegria, espanto, medo, raiva, de uma certa forma resumindo, para exprimir algum tipo de sentimento. Depois vocês tiveram que fazer mais atividades explorando a questão da pontuação, Depois tive uma charge, uma leitura, uma outra atividade envolvendo o campo e a cidade. Depois nós fizemos, crianças, uma outra atividade envolvendo, uma lenda do folclore africano, que foi o sapo e a cobra. E mais uma vez nós exploramos a questão do entendimento do texto, a interpretação, o que vocês compreenderam, E mais uma vez eu pude observar a questão da facilidade que vocês tiveram, em responder, as atividades de compreensão referente ao texto. E posteriormente foi solicitado para que vocês criassem, um texto, Olha, outro texto aqui que era para vocês fazerem envolvendo dois animais, de espécies diferentes. Vocês realizaram a atividade. Outra atividade envolvendo, crianças, é o texto também, a interpretação do texto também. Quando chegou nessa fase da apostila, na página 25, nós falamos um pouquinho sobre os gêneros do substantivo, Nós falamos um pouquinho do gênero masculino e do gênero feminino, e que os artigos, eles acompanham esses substantivos. Então, nós falamos um pouquinho sobre os artigos definidos, o a no singular, no plural, os e as, e falamos dos artigos indefinidos, que é o um ou uma, singular, uns ou umas no plural, E depois fizemos alguns exercícios explorando também o substantivo feminino, o substantivo masculino.
né? E depois exploramos um pouquinho mais a questão do entendimento. Fizemos atividades em relação à letrinha H, né? Que nós não pronunciamos o som H, ele não tem o som, né? Então, assim, como eu faço para saber, né, professora, quando uma palavra é escrita com H ou sem o H, né, crianças? Na verdade, não existe uma regra clara que nós possamos seguir. Na verdade, conforme eu vou lendo, eu vou consultando, eu vou, né, explorando o vocabulário, eu vou, né, pegando a prática de escrever as palavras corretamente. Então, é muito importante a questão da leitura. Quanto mais eu leio, mais o meu vocabulário fica enriquecido e assim eu vou conhecendo mais palavras. Exploramos mais as atividades aqui. Nesse momento aqui, nós falamos um pouquinho, né, da questão que nós falamos que são as sílabas, né, as letras, na verdade, que acompanham a letrinha H, que é o CH, o LH e o NH. E aí fizemos atividades, né, explorando essas letrinhas. Mais uma atividade de leitura, né? Então, para vocês verem assim que em todas as disciplinas há necessidade da compreensão, né, do que está sendo lido para você conseguir realizar a atividade. Mas em língua portuguesa nós exploramos bastante a questão do texto, né, e a compreensão, né? Então é leitura e compreensão do texto. Um outro texto que nós fizemos, né, a atividade. Aqui nós falamos de um poema visual, né, que é aquele poema que a gente usa o formato, né, as figuras, os desenhos, para falar do próprio poema, né? Fizemos a leitura aqui sobre as plantas carnívoras, depois exploramos mais uma atividade, né, de consulta ao dicionário, né, que vocês tiveram que fazer, vocês construíram aí uma tirinha, né? Mais um momento aqui vocês tiveram que fazer uma legenda, mais outro momento de pesquisa, né? Outra atividade de leitura, agora envolvendo a questão do singular e do plural. Relembrando, singular eu utilizo para indicar um elemento e o plural, né, para indicar mais de um elemento na frase. Fizemos mais atividades explorando, né, a questão do plural. Olha, aí no decorrer fizemos outras atividades, mais um texto. Agora a gente explorar um pouquinho das palavrinhas terminadas com a letrinha L. Mais exercícios. É importante que vocês façam a leitura das palavras, como eu disse anteriormente, né, para eu poder memorizar, né, quais são as palavrinhas que são escritas com L, quais são as palavrinhas que são escritas com porque o som ele é muito semelhante, né? Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado. Então, quando eu me recordo, né, como uma palavrinha ela é escrita com L, então fica muito mais fácil no momento da atividade, porque na oralidade, na pronúncia, os sons são muito parecidos. Outra atividade ainda, né? Olha, aqui bastante atividades de leitura. Outro texto, né? A sopa de pedra, que nós também fizemos a discussão do texto. Vocês fizeram atividades, né, de interpretação sobre esse texto. Aqui retomam um pouquinho a questão da pontuação que nós havíamos visto nas páginas anteriores, né? O ponto de interrogação, de exclamação, o travessão, que indica, né, que o personagem está falando, o dois pontos, né, é que indica que a personagem irá falar, né, mais atividades explorando a questão da pontuação. Depois, nós fizemos outras atividades, crianças, envolvendo o sinal gráfico, o tio, né, a questão do som nasal. Então, quando eu utilizo o sinal gráfico, nós falamos que é aquele som nasal do não, né? Se você colocar a mãozinha assim sobre o nariz, vocês conseguem observar que o som ele fica, né, mais grave. Mais atividades explorando o sinal gráfico, né? Olha, mais atividades, outra atividade de leitura, mais um outro texto que nós fizemos em língua portuguesa, de leitura e entendimento de texto, né? Outras atividades de leitura e interpretação. Atividade agora de produção de texto.
Falamos um pouquinho também sobre o uso, né, da letra S inicial, palavras escritas com dois S, né, e o S pós-vogal. Fizemos atividades também explorando a questão da letrinha S. Descobrimos um pouquinho sobre o apóstrofo, né, que é quando a vogal ela é contraída, e nós falamos, ao invés de falarmos, né, um exemplo, na água, a gente fala nágua, mesma coisa, de água, d'água. Aí há aquela contração da vogal e nós utilizamos, né, o apóstrofo. Falamos um pouquinho sobre os substantivos, né, coletivos, né? Agora, nesse momento aqui no terceiro ano, é bem por cima, nós não aprofundaremos, né, a questão do estudo do substantivo coletivo, né? Outra atividade que nós fizemos também de leitura, né, entendimento, e assim se encerrou, né, assim nós encerramos o conteúdo do segundo bimestre de língua portuguesa. Quero frisar com vocês o seguinte: é de suma importância que vocês leiam, né, com muita atenção. Seja um enunciado curto, seja um texto um pouquinho mais longo, é importante. Se eu não compreendi na minha primeira leitura, porque vocês ainda são leitores iniciantes, né? Então, é normal que vocês leiam a primeira vez e vocês não compreendam. Vocês conseguem juntar as sílabas, conseguem ler as frases, têm o domínio da leitura de um texto de uma forma geral, mas às vezes vocês não compreendem, né, numa primeira leitura. Então, às vezes eu tenho que ler uma vez, eu tenho que ler duas, às vezes eu tenho que ler três, às vezes eu preciso ler até 4 vezes para que eu possa compreender aquilo que está sendo escrito, né? Porque a maioria de vocês, quando vocês não leem, quando vocês não compreendem da primeira vez, e aí a professora lê para vocês, vocês conseguem compreender. Ou, né, como vocês estão no terceiro ano, geralmente eu peço para vocês lerem para mim e mostro, falo, lê para a professora, lê. E quando eu peço para vocês lerem mais uma vez, vocês compreendem. Então, assim, o exercício que vocês têm que fazer, crianças, é reler, tá? Essa é a dica que eu deixo para vocês, tá bom? Leia o enunciado uma vez, leia duas, leia três, não tem problema, leia até 5 vezes se for o caso, mas tente compreender, porque uma coisa é eu não saber o significado da palavra, né? Quando eu não sei o significado da palavra, então eu posso ler 10 vezes que eu não vou saber, porque eu não sei o que aquela palavra quer dizer. Mas, na maioria das vezes, crianças, o enunciado da questão, quando você faz até uma terceira leitura, você consegue entender o que é para ser feito, tá bom? Então, uma boa sorte para vocês, uma boa prova e bons estudos.